Olá! Então, dando continuidade à elaboração da estrutura do nosso MVC, do nosso projeto MVC, nós vamos agora fazer a criação de dois diretórios dentro da pasta Views. Isso por quê? Porque a gente já tem um rascunho dos nossos controllers e agora a gente vai elaborar a nossa Views. Então, para isso, a gente vai criar aqui dentro de Views o nosso diretório. Eu vou chamar produto e vou criar um diretório também chamado index. Então o intuito é, dentro de index, eu vou colocar as páginas relacionadas, as views relacionadas a index. E dentro de produto, as views relacionadas a produto. Isso facilita na organização do nosso código, porque de início a gente pode ter só uma página relacionada a produto. Conforme o passar do tempo, o nosso projeto for crescendo, a gente pode ter mais páginas. Então, essa organização aqui facilita. Então, tendo criado a views, a gente vai criar agora o nosso arquivo. É comum que quando a gente cria a nossa views, sabendo que a nossa views vai ter código HTML e código PHP, que a gente coloque a extensão do nosso arquivo como .phtml. Então é um padrão muito comum utilizado pelos frameworks e é considerado também uma boa prática. Vou colocar o nome de index, porque eu vou considerar que seria a página principal do meu index. E também vou colocar depois o nome de index para a página principal do produto. Mas essa regra ela pode ser alterada de acordo com a sua necessidade. Você pode colocar um outro nome caso você queira. Então aqui eu criei as duas páginas, elas já estão aqui dentro. E aí eu vou fazer agora a criação de um código HTML aqui, mesclando com o PHP, só para poder dizer se, quando a gente for acessar essa views, se realmente ele está acessando a views corretamente. Então vou colocar aqui página index e vou colocar aqui na frente só uma informação dizendo que essa página index é do index. Aqui eu vou colocar uma reguinha, um HR, e eu vou criar agora um parágrafo. E dentro desse parágrafo eu vou colocar a impressão, fazer até o modo de impressão curta, né, porque aí eu não preciso utilizar o echo, porque eu estou abrindo a tag PHP só para fazer uma impressão, então eu posso utilizar o igual aqui. Lembrando que isso funciona a partir da versão 5.6 do PHP. Mas caso você queira, você pode utilizar o echo também, que vai dar no mesmo. Então estamos acessando o método index. Então no caso os dois aqui serão método index, porém esse daqui é o index lá da parte index mesmo, né? Vou até colocar aqui dir index para saber que é o diretório index. Vou copiar aqui e vou fazer o mesmo processo em produto. Só que aqui vai ser o dir produto. Também eu vou denominar depois o método de index. Bom, então é como se fosse a página principal do PHP quando ele chamar a parte de index ou quando ele chamar a parte de produtos. Eu resolvi colocar o nome de index, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma página de busca dentro de produtos ou uma página que fosse trazer o resultado de uma busca, eu poderia criar essas páginas aqui dentro. Inicialmente, eu vou criar só essas duas para a gente ir fazendo os nossos testes. Feito isso, eu preciso agora alterar a minha controller. Então, eu vou abrir aqui meu index controller e a gente pode perceber que eu estou trabalhando com ele dessa forma, né? Então, eu preciso separar essa estrutura. Por que separar? Porque a index controller é uma estrutura que eu criei no início da nossa elaboração do MVC e eu acabei colocando os dois métodos separados. Desculpa, coloquei os dois métodos juntos. Então essa daqui é uma estrutura que a gente criou no início da nossa elaboração do MVC e eu coloquei dois métodos juntos dentro do diretório index. Mas o nosso intuito agora já é começar efetivamente a separar essas estruturas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo arquivo
E esse arquivo eu vou chamar de produtos controller. E dentro desse .php, e dentro dessa estrutura, eu vou copiar essa estrutura para lá, para que a nossa organização já fique um pouco melhor, né? Então, eu vou tirar esse método aqui. Então, dentro agora da minha controller produtos, eu só terei os métodos relacionados a produto. E dentro da minha controller index, eu só terei os métodos relacionados ao index, né? Ou seja, a página principal do meu site. Então, a ideia é que a controladora index ela só controle o conteúdo da página inicial. E a controladora produtos só controle o conteúdo relacionado a produtos. Aqui o método eu vou deixar como index mesmo, tá? Para os dois, porque eu quero que quando o usuário diga que ele quer acessar a página principal, automaticamente eu quero que ele acesse o index. Quando ele disser que ele quer acessar a página de produtos, ele vai acessar também o método index. São dois métodos diferentes porque estão em locais diferentes. Então, tendo feito essa estrutura aqui, a gente vai precisar fazer a chamada, né, para a nossa view, porque aqui eu simplesmente estava fazendo uma impressão, né, de um conteúdo e a gente não estava fazendo aí essa chamada. Eu vou abrir o meu routes aqui também, porque o meu routes eu vou precisar alterar, né? Repare que a minha rota, quando eu chamava, por exemplo, o barra, né, minha rota como barra, ele estava chamando o index controller index. Ok, vamos fazer o teste aqui. Posso verificar que ele está acessando corretamente. Agora, se eu já colocar aqui produtos, ele já não mostrou a mensagem. Por que ele não mostrou a mensagem? Porque no meu arquivo de rotas, ele está dizendo que quando eu quiser acessar rota produtos, ele tem que localizar index controller e o método produtos. E eu já não tenho isso mais, né? Porque nós separamos. Então eu não tenho aqui o método produtos. Então eu tenho que falar com ele que ele tem que redirecionar para produtos controller método index. Então vamos fazer essa alteração aqui para a gente poder verificar. Então, ó, aqui quando ele acessar barra produtos, eu quero que ele vá para produtos controller e o método que eu quero que ele acesse é o método index. Então aqui eu já salvei, vou verificar se vai funcionar e aí funcionou corretamente. Então agora ele já está redirecionando, eu consegui desmembrar as minhas rotas. Então esse é um dos primeiros passos aí que a gente precisava fazer, mas repare que ainda eu não estou direcionando para a minha view. Eu vou precisar alterar agora o meu index controller e o meu produtos controller para que ele não mostre conteúdo aqui dentro. Ele precisa chamar a view, afinal essa é a controladora. A controladora precisa fazer o acionamento e a chamada da view. Então é isso que eu vou fazer agora. Então para isso, a gente vai fazer uma chamada que a gente vai usar o require once e nós vamos colocar aqui o caminho da view que a gente quer que abra. No nosso caso, a view que eu quero que seja aberta quando for acessado o index controller e o método index é essa index aqui, ou seja, essa página. Então, para eu colocar para abrir essa página, eu preciso colocar o caminho. Mas repare, eu não posso considerar o meu caminho a partir do index controller. Por que não? Porque eu sei que quando eu abro o meu projeto, o arquivo que está sendo chamado é esse daqui que está dentro de public. Esse é o meu arquivo principal. A gente pode ver que é justamente esse arquivo que faz toda a chamada de autoload para a gente. Então tudo parte desse caminho aqui, né? Desse caminho do index que está dentro de public. Então o que eu vou fazer? Eu já vou comentar isso daqui, porque isso daqui não vai me interessar mais. Inclusive essa parte aqui de cima também não. Aqui na verdade a gente só vai precisar manter essa chamada, né, porque aí essa chamada vai acionar
o construct lá, né, que está dentro de routes, e todo o processo vai continuar. Bom, então aqui o que nós vamos fazer? Voltando para o meu index controller, eu preciso colocar então esse caminho do require once a partir do public index. Então repare, eu estou aqui, eu preciso subir um nível, então ponto barra, e aí agora eu vou acessar o caminho que eu gostaria de acessar, né? Que no caso aqui seria app barra views barra, no caso aqui index barra index.phtml. Então esse é o caminho que eu gostaria de acessar. Assim como lá no meu produto index, no meu produtos controller, né, na verdade, a mesma coisa. Esse vai ser o caminho, porém aqui vai ser produto, que é exatamente aqui dentro de views, ó, produto, e o index.phtml. Então vou fazer o teste para ver se ele já está chamando. Então aqui eu estou dentro de produtos, vou atualizar a página, ó, certinho, ele já carregou para a gente, né, dentro do diretório produto, método index, e quando eu fizer a chamada aqui direta, ele já carregou, ó, diretório index, né, o método index. Então eu percebo que já está funcionando corretamente. Porém, a gente precisa fazer agora alguns ajustes, né? Então, a ideia é que a gente pense agora a nível de models, né? Apesar da gente não implementar o models ainda, a gente vai implementar nas próximas aulas, mas eu preciso já pensar a nível de models. Então, vamos supor, se eu cheguei dentro aqui de index controller e eu gostaria de chamar essa minha página aqui, index.php, .html, desculpa, e eu gostaria de chamar esse arquivo, mas eu gostaria de passar alguns dados. Então, como que eu poderia fazer isso? Bom, o primeiro passo aqui é criar um arquivo, né? Criar uma variável, uma pseudo-variável, que eu vou chamar essa variável inicialmente de private, mas depois eu vou ter que mudar, né? A gente vai pensar numa outra circunstância, numa outra estrutura, e ela vai virar protected. Mas enfim, inicialmente eu posso deixar como private. E aí aqui dentro eu vou pensar numa estrutura onde eu tenho dados, e eu vou pensar que esses dados são dados que eu vou chamar do meu banco de dados. Como eu falei, a parte do modules a gente vai implementar só mais para frente. Mas eu já vou simular aqui que eu, porventura, chamei o meu modules e ele me retornou alguns dados. Então eu tenho o fone de ouvido, eu vou pensar em alguns exemplos aqui bem fictícios, né? Então ele trouxe para mim 3 produtos, eu vou pensar aqui. Vou colocar o mouse sem fio, Y, e vou pensar também no teclado, vou colocar wireless, né? Fica melhor. Então, teclado wireless Z. Então aqui pensei em 3 produtos, tá? Só mesmo a nível de exemplo. E aí eu preciso chamar esses produtos aqui dentro, né, da minha estrutura. Então como que eu faria, né, essa chamada aí? Bom, para eu poder fazer essa chamada, eu preciso ir lá agora no meu... Cadê o meu? Eu estou no index controller, então é esse index que eu vou mexer. Esse daqui. Então eu preciso vir aqui dentro do meu index e fazer uma alteração. Então, o que eu vou colocar nesse meu index? Eu vou colocar uma estrutura que faça, né, um loop dentro desse meu array, e dentro desse loop ele faça a impressão desses valores. Então eu não quero que ele mostre esses dados aqui, né? Eu quero que ele faça o seguinte, eu vou abrir aqui o PHP, e eu quero que ele faça um for each dentro da minha variável dados as valor, ou seja, ele vai pegar cada um dos valores a cada rodada e vai jogar para valor, e aí eu quero que ele faça um eco. Vou colocar aqui a tag de parágrafo, só para que os meus valores fiquem, né, cada um em uma linha, sem que eu precise colocar o BR.
Bom, simplesmente eu fiz isso daqui. Então repare que lá no meu index controller, né, eu fiz uma chamada no meu model, teoricamente, simulando aqui, claro. Peguei esses dados e aí quando eu fiz o carregamento, ele já trouxe esses valores foram impressos na tela. Vamos testar para a gente ver se está funcionando. Beleza, ó, ele já imprimiu cada um dos valores. Bom, então eu vou agora fazer a mesma coisa, o mesmo processo, porém para o produto index aqui. Então, vou copiar o meu for, porque vai ser igual. Vou tirar essa estrutura, vou colar essa, porém eu preciso vir aqui e montar o meu array. Então, vou copiar isso daqui também, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Porém, aqui eu vou trocar as informações. Então, eu vou até inverter. Na verdade, eu vou até trocar o de produtos, até para ficar melhor. O de produtos eu vou deixar com esses nomes de produtos. E o do index controller é que eu vou colocar algumas frases aí, quaisquer, né? Só para a gente ter alguma coisa aí escrita. Então, vou colocar aqui. Aqui temos um texto 1, ou o texto 1, melhor dizendo. É só para poder mostrar que a gente consegue trazer alguns valores para cá. Então, vírgula, vírgula, vírgula. Vou colocar 4 textos. Então, aqui a gente vai ter um texto 2, aqui a gente vai ter um texto 3, aqui a gente vai ter um texto 4. Enfim, só para a gente ter algum conteúdo aí de exemplo. Então, vamos testar. Então, ó, quando eu faço a chamada lá do meu index, ele já trouxe para mim os 4 textos. Quando eu faço a chamada de produtos, ele trouxe os 3 produtos. Então, com isso eu percebo que eu já estou simulando, né, volto a dizer, estamos simulando aqui um processo de carregamento de um models, né? A gente foi ao banco, trouxe os dados e imprimiu. Claro que a gente simulou, mas era só para poder ver que funcionou corretamente. Mas aí a gente esbarra numa seguinte situação. E se eu quisesse, por exemplo, organizar melhor a minha estrutura, né? Organizar melhor meu código? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui outros métodos, né? Igual eu tenho aqui o método index, mas sei lá, se eu criasse um outro método qualquer aqui, né, um método 2, sei lá, alguma coisa desse tipo, eu também iria fazer uma busca ao banco e tal, e eu iria fazer a mesma chamada. Eu iria ficar colocando vários require ons dentro desse código. Então tem como a gente fazer um pouquinho de alteração para a gente melhorar a nossa estrutura, né? Inclusive eu poderia, né, colocar uma página de erro aqui, se fosse o caso, né, como a gente tinha pensado aí numa aula anterior, né? Eu poderia colocar aqui, só colocar nível de exemplo. Né? Eu poderia criar uma estrutura aqui onde eu iria ter erro. Vou deixar também a página como index. Então, eu poderia ter um método aqui, que eu vou chamar de default, né? E esse método, eu poderia ir lá na minha estrutura de páginas e fazer a chamada desse método, desde que eu tenha esse caminho, digamos assim, padrão, né, definido lá no meu boot. Então, a gente pode perceber que lá, quando nós fizemos o boot, deixa eu abrir aqui, nós definimos uma estrutura padrão. Ó. Essa vai ser a estrutura padrão, index controller e o método default. Então eu poderia, né, no caso, por exemplo, vir aqui no meu index controller, criar esse método default e esse método iria abrir uma página de erro. Vamos criar essa página aqui só para a gente poder ver como que seria. Então, é uma views, então eu iria vir aqui dentro, criaria aqui erro, e dentro de erro eu iria criar um arquivo que eu vou chamar de também index.phml, e dentro desse arquivo de erro eu vou colocar o seguinte, eu vou apagar aqui, eu vou colocar um H3 também, seguindo o mesmo padrão que eu fiz nos outros,
Mas eu poderia colocar uma imagem, poderia, enfim, fazer uma série de coisas aqui. Poderia redirecionar para uma página padrão, né, ou para a página inicial, por exemplo, se fosse o caso. Mas aqui eu vou só fazer a nível de exemplo mesmo. Colocar não foi possível carregar a página, ou encontrar a página, melhor dizendo, né, já que é um erro. Encontrar a página. Beleza. Então, vamos voltar, né? O boot, então, ele já vem como padrão, né, com essa estrutura. E aí ele vai verificar que não existe aquela URL que eu estou tentando encontrar, né, que é justamente a validação que a gente faz aqui. Então, a chamada vai ser em cima desses dados, né, do index controller /default. Então, vou fazer o teste aqui para poder ver se ele vai chamar. Então, produtos está certinho. Meu diretório raiz está certinho. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui contato, ele deu um erro. Deixa eu verificar por quê. Ah, eu coloquei o nome do arquivo errado, ó. Ficou index.phtml.php. Então, eu vou alterar aqui o nome. Eu vou renomear aqui de uma forma segura, né? Tirando aqui o .php. Beleza. Agora vamos verificar. Então, ó, digitei aqui o contato. Ele foi para a página de erro. Beleza. Aqui também ficou escrito errado. Mas é só mesmo a nível de texto. Deixa eu alterar. Bem, é isso. Então, a gente tem aqui vários itens, né? Mas se eu quisesse criar aqui uma estrutura de view, né? Uma estrutura que a gente chama de renderizar dentro da parte de desenvolvimento, nós chamamos de renderizar. Como é que eu poderia fazer essa função de renderização? Então, eu vou criar uma função que eu vou chamar de public function render ou renderizar, enfim. O importante é que essa função remeta a ideia de renderização. Renderizar é pegar a página e mostrar a página para o usuário, carregar a página para o usuário. Esse é o significado de renderizar. E aí eu vou colocar esse comando aqui embaixo. Tá? Só que eu vou precisar alterar, no caso, esse parâmetro aqui, ó. Porque nem sempre eu vou carregar dentro de index, né, e nem sempre o nome vai ser index. Então aqui eu vou colocar a minha view, que eu tenho que passar como parâmetro. Então, aqui, ao invés de chamar desse jeito, eu vou fazer assim. This render, onde eu passo como parâmetro. Aqui ele já carregou até me dizendo que isso é referente a view, né, porque ele já identificou aqui que o nome é view. Então, eu vou colocar aqui index maiúsculo, index barra index.phtml. E aí eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Só que, ao invés de chamar dessa forma, eu vou chamar como erro index.phtml. Então, vou fazer o teste. Aqui eu só alterei ainda no index controller, mas eu já vou fazer o teste aqui para ver se está funcionando tudo corretamente. Então, ó, a página de erro está funcionando corretamente. Ó, o index também está funcionando corretamente. Então, vou fazer agora esse mesmo processo, colocando aqui no produto controller. Deixa eu localizá-lo aqui. Deixa eu fechar esse boot, produto controller. Trazer ele para cá. Então, aqui produto controller, eu faço a mesma coisa, eu crio render. E aí eu venho aqui e faço o carregamento dessa forma. Porém, aqui é produto barra index.phtml. Então, vou verificar se está tudo certinho para produto também. Então, tudo certinho, tudo funcionando. Então, eu apenas separei, né, a minha estrutura. Mas aí, como a gente tem feito um processo, né, de organização do nosso código, a gente poderia, né, nos perguntar, bom, mas eu posso ter esse método renderizar, que é um método que não tem a ver com a lógica de programação de produtos controller, né? Renderizar é um método genérico, é um método
que ele mais serve para fazer funcionar o meu projeto, o meu site, do que propriamente dito tem a ver com uma lógica de negócio de produtos controller ou de index. Então, será que eu tenho que colocar esse código aqui ou eu coloco em outro local? Né? Então, esse ponto é um ponto realmente que a gente tem que pensar. Então, eu não posso, na verdade, seguindo as boas práticas, eu não posso ter esse método renderizar aqui dentro. Até porque ficaria um método repetitivo. Porque em todas as controllers eu teria que criar esse método renderizar dessa forma. Então, né, não é algo que faz muito sentido para a gente ter, ok? Então, o que a gente faz? A gente precisa ir dentro da nossa configuração e a gente vai seguir os padrões que os frameworks utilizam, né? E vamos criar aqui um arquivo, um diretório, que eu vou chamar de controller. E dentro desse diretório controller, eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo, eu vou também utilizar o nome que normalmente os frameworks utilizam, que é action, tá? Que é como se fosse a configuração das ações da controller, né? E a gente pode perceber aqui que o renderizar é uma ação de configuração da controller. Então, o que a gente faz? Dentro aqui do meu action, é onde agora a gente vai fazer alguns passos de configuração. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a se fazer, eu vou colocar o namespace, que é config controller, é o nome do meu diretório aqui, inclusive. Eu vou criar uma classe abstrata, que é uma classe, né, que precisa ser implementada por alguém. Então, a gente vai ver que a gente vai estender essa classe, tá? Já. Eu vou criar o protected, eu vou criar uma variável view. Essa variável eu vou deixar o valor inicialmente como vazio, como nulo, perdão. E aí aqui dentro é onde eu vou colocar o meu renderizar. Então esse renderizar que eu tenho aqui, eu vou recortar e vou colocar aqui dentro. Então de cara eu já posso verificar que a minha estrutura ela tem tudo para funcionar. Vou até apagar o renderizado aqui também, eles são iguais. Então o meu renderizar agora só existe lá dentro do meu action. E aí, para que isso funcione, eu preciso, né, vir aqui e colocar que a minha classe IndexController, ela extends o action. Mas, para que ela entenda, né, e reconheça esse action aqui, e aqui também, eu preciso estender isso dentro das minhas classes, né? Então, para que ele entenda que eu estou usando, né, estendendo aqui a classe action, eu preciso fazer uma chamada aqui no meu arquivo. Eu preciso colocar um use aqui em cima para dizer aonde, né, ele precisa fazer a busca controller/action, aonde ele vai encontrar esse action, né? Tanto é que aqui, por exemplo, ó, ele já não estava nem identificando, tá vendo? Estava mostrando, ó, não sei do que se trata a classe action, né? Ela não foi identificada, não foi definida. Então, quando eu coloco aqui esse use, né, para ele justamente entender aonde se encontra, né, aonde ele vai localizar a classe action, aí sim, meu erro já some. Eu preciso fazer isso também aqui no meu index, certo? E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu tirei a classe, o método, perdão, renderizado aqui e joguei o meu método renderizar para dentro da minha classe abstrata action, que é uma classe que ela precisa ser implementada, precisa ser estendida aí por alguém, né? E aí eu fiz agora a extensão dela aqui, fiz aqui e estou chamando meu renderizar normalmente. Então vamos testar para ver se continua funcionando o nosso código. Então estou dentro de produtos, atualizei, ó, tudo perfeitamente funcionando. Bom, o index não funcionou, vamos olhar. Então, até interessante. Foi um esquecimento aqui, mas foi até interessante dar esse erro.
por que ele deu esse erro, né? Vamos verificar aqui. Eu tenho, né, o meu arquivo, a minha variável, né, pseudo-variável, eu acabei esquecendo de colocar aqui em produtos, então ela ficou no padrão público, né, no padrão mais genérico. Então, agora eu já coloquei ela certo, e aí a gente vai perceber o seguinte, que produtos também vai dar erro. Por quê? Porque é uma classe, é uma variável privada. Então, se ela é privada, como que eu vou conseguir chamar essa variável agora, renderizar essa variável lá na minha outra página? Né? Justamente porque eu estou trabalhando aqui com o meu extends. Então, o que eu preciso, né, fazer? Eu até comentei que eu iria pegar esse variável dados, depois iria transformar, né, para protected. Acabei esquecendo de fazer isso. Então, mas foi bom dar esse erro para a gente poder identificar aqui. Então, ó, precisa ser como protected, porque senão ela só conseguiria ser chamada internamente aqui. E agora sim, né, eu vou conseguir fazer com que o meu código ele funcione, tanto o de produtos quanto o index. Então, a gente agora dá sequência para a gente poder fazer algumas alterações dentro da nossa estrutura. Então, eu já percebi aqui que nesse formato, né, criando meu action, está funcionando, mas eu preciso melhorar um pouco esse meu action, pensando justamente na questão de ter uma estrutura que seja um pouco mais maleável, né, que permita aí com que eu faça de repente aí a utilização, né, de alguns outros recursos. Então eu vou pegar esse meu render aqui que era público, eu vou transformar em protected, porque eu só tenho interesse que ele seja utilizado lá no meu index, no meu produto controller, né, por exemplo, ou em outros controllers que eu porventura venha fazer. E aí, dentro desse meu processo aqui, eu preciso melhorar essa estrutura, pensando até num nível onde eu tenha layouts diferentes, porque a gente pode perceber que quando eu faço aqui a minha execução, ó, tanto de produtos quanto a de index, eu tenho uma estrutura de layout padrão. Mas e se eu quisesse ter layouts diferentes? E isso é extremamente necessário, né, quando você tem um projeto. Então, para isso, eu preciso melhorar um pouco essa minha estrutura de renderização, falando para ela o que ela precisa efetivamente carregar. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou, dentro da minha estrutura do meu action, eu vou comentar esse trecho. E aí eu vou criar uma variável, né? Já tem aqui a variável view, minha pseudo variável. Então, eu vou vir aqui e vou falar que a minha pseudo variável view recebe esse view que eu tenho aqui em cima. E aí eu vou fazer um teste, né, para verificar o seguinte. Deixa eu falar um pouquinho da ideia. A ideia é que eu crie layouts diferentes, né, que eu tenha aí layouts diferentes dentro do meu site. Então, eu vou lá na minha página e vou verificar se o layout que eu estou querendo carregar se é um layout que existe. Então, como que eu faço essa verificação? Eu vou colocar um if e vou usar uma função do PHP que é denominada de fileExists's. Então eu vou verificar aqui, ó, se o meu layout existe, é esse arquivo que eu estou tentando carregar, e aí eu preciso aqui receber também o layout que eu quero carregar esse meu conteúdo, eu vou verificar. Se esse layout existe, aí eu faço o carregamento, que é esse carregamento que está aqui. E aí esse carregamento, eu vou deixar até comentado aqui, porque eu preciso modificar um pouco, né, o formato de qual layout que ele vai carregar. Tá? A gente vai ter que colocar aqui, por exemplo, o nome do nosso layout de carregamento. Então aqui eu vou colocar a minha variável layout.phtml, que é esse layout que eu estou passando aqui. E se ele não existe, aí eu vou chamar um método
que vai carregar somente o conteúdo, ou seja, ele não vai carregar o meu layout. Bom, quem é esse método? Eu preciso criar esse método aqui. Então, deixa eu acertar aqui a minha estrutura. Esse método também vai ser um método protected. Esse método protected, ele nada mais vai fazer do que um carregamento da minha view. Então, aqui eu vou chamar a minha variável. Eu vou chamar aqui a variável que contém, pseudo variável que contém o layout que eu quero abrir. A gente já volta para cá para eu poder explicar melhor. Deixa eu criar aqui o layout, onde nós vamos definir os modelos aí, digamos que padrão, né, do nosso site. Então, eu vou vir aqui dentro de View, dentro de Views, e vou criar um arquivo novo. Esse meu arquivo novo vai ser um arquivo que eu vou chamar de layout padrão 1.phtml, PHTML, vai ser o meu layout padrão. E eu vou criar um outro arquivo também, porque eu vou criar dois layouts. Né? Só para servir de exemplo aqui, a gente poderia ter quantos a gente quisesse. Então, layout 2.phtml. Então, eu tenho dois layouts aqui, dois arquivos de layouts. E aí, agora eu vou lá no meu Bootstrap e vou pegar aqui, logo na primeira página, né, quando a gente começa, clica em Get Started, ele já traz para a gente aqui uma estrutura, né, de uma página padrão aí que trabalhe com o Bootstrap. Então, vou simplesmente copiar essa estrutura aqui e vou colar nesse meu layout padrão fazendo alguns ajustes. Então, por exemplo, aqui em cima, onde tem o meu idioma, né, eu vou colocar PTBR. Aqui eu vou deixar, tá ok. Eu só vou apagar, né, esse trecho aqui de integrity para frente. Isso aqui não me interessa por enquanto, então eu posso deixar só até aqui no CSS. Vou fazer isso também para os outros. Opa, apaguei demais aqui. E vou fazer aqui também para esse. Ok. Aí aqui embaixo ele me dá outra opção, né, de fazer o carregamento que eu não vou usar. Então vou usar só esse padrão 1 aqui mesmo. Só vou acertar aqui a indentação. Eu gosto mais de trabalhar com a indentação desse jeito aqui, acho que fica melhor. Bom, então aqui eu tenho um código que trouxe para mim como título Hello World. Ok, vou deixar, não vou alterar essa parte aqui. Mas aqui eu vou fazer uma alteração. Eu vou vir aqui nesse H1, só para a gente também saber qual é o layout que ele está carregando. E vou escrever layout padrão 1. E eu vou fazer uma outra alteração também, que eu vou criar um style aqui, onde eu vou colocar o background color como, vamos ver aqui, um light pink pode ser. Um rosinha claro, né? Então, essa é a minha página padrão, tá? E aí aqui, eu vou colocar para que essa página carregue content, ou seja, ela vai chamar o meu conteúdo, o conteúdo que eu quero carregar, e vai colocar esse conteúdo aqui no meio. Então, repare, eu tenho um layout padrão e o meu conteúdo vai ser carregado somente aqui no meio. Então, salvei aqui. Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e vou colar exatamente igual aqui no meu padrão 2, porém eu vou trocar aqui para 2, né? E vou trocar também a cor, né? Está aqui como light. Eu vou colocar uma outra cor aqui diferente. Vamos localizar aqui um azul, que seja um azul mais clarinho. Esse daqui é o light blue. Tá? Isso daqui é só para a gente perceber que os conteúdos carregados serão conteúdos diferentes. Vou também mexer na indentação aqui.
só para ficar um pouco mais fácil, né, de visualizar a estrutura. Beleza, então já tenho meus dois layouts aqui definidos, e aí eu vou voltar na minha estrutura justamente para mostrar o que acontece, né, como será a sequência de passos a serem feitos. Então, quando eu caio aqui, por exemplo, no meu index controller, né, o meu index controller ele vai mandar renderizar a minha página, passando o que eu quero carregar. Quando ele passa esse renderizar, a gente cai aqui no meu action, né? Que a gente viu que o meu index controller está estendendo aí o meu action. Então, esse render está lá dentro. Então, dentro aqui do meu render, olha o que o render faz. Aqui eu preciso só alterar, deixa eu só voltar aqui, que eu preciso passar agora dois parâmetros, né? Eu preciso passar também qual tipo de layout. Olha, ele já até puxou aqui para mim essa informação, né? O PHP Storm, ele até bacana nisso, ele é útil, porque ele vai nos ajudando, dizendo o que eu tenho que passar. Então, eu vou colocar aqui o nome de layout padrão, que é o nome do meu arquivo lá, 1. Então, eu quero que ele carregue aqui para mim o layout padrão 1. Eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui, tá? Colocando também o layout padrão 1. E eu vou fazer a mesma coisa também. Aqui ele está com... Ele está com um erro. Faltou uma aspas aqui. Então, aqui no produto controller, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Colocar aqui o layout que eu quero que ele carregue. Então, veja, voltando. Quando eu peço para ele carregar o meu index, né, eu peço para carregar essa página, eu peço para que seja carregado nesse padrão de layout. E nisso eu estou chamando o meu render. Então, o meu render vai fazer o quê? Ele vai receber tanto o nome da página que eu quero abrir, né, juntamente lá com o nome da view que eu quero abrir, enfim, todos os dados dela, e vai receber também o layout, o tipo de layout que eu quero carregar. Então eu já pego o meu index, por exemplo, né, o meu index barra index.phml, já jogo para cá, né, e eu verifico se o layout que eu quero abrir existe. Então aqui para verificar, eu preciso colocar aqui também a extensão .phtml, né, porque eu só estou passando... eu só estou passando aqui nesse caso o nome do layout, né? Só voltando, ó, eu só estou passando o nome layout padrão 1. Mas como eu quero verificar se o arquivo existe, eu preciso passar aqui o .phtml. Então, feita essa verificação aqui, eu vou justamente fazer o carregamento. Então, se existe, eu vou fazer o carregamento desse layout. E aí, quando eu carrego esse layout aqui, tá? Que é o layout padrão 1, por exemplo, esse layout vai ser carregado e o layout vai chamar o método content, ou seja, o método de conteúdo. E qual é o método de conteúdo? O que ele tem? É esse aqui, que vai justamente carregar para a gente quem? A nossa view. Quem é a view? Meu index barra index.phml, por exemplo. Né? Então, aqui só um detalhe que a gente precisa colocar, né? Eu preciso colocar o caminho completo, assim como eu coloquei aqui embaixo, né? Eu preciso colocar o caminho completo para ele verificar se esse arquivo aqui existe. Então agora eu vou verificar aqui se funciona. Então funcionou, ó, carregou o layout padrão 1. Então eu coloquei aqui produtos, também carregou o layout padrão 1. Vamos testar agora, caso eu queira carregar um outro layout, eu só faço essa alteração lá na chamada. Então aqui, ó, tá como layout 1. Eu vou carregar agora o layout 2 e aqui é a mesma coisa. Então eu vou fazer o teste. Ele carregou já o layout 2 para produtos e carregou o layout, né? Beleza. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui para produtos ser carregado no layout 2 e esse daqui ser carregado no layout 1. Posso fazer isso, posso colocar layouts diferentes. Então, ó, percebo que na raiz ele está carregando o layout 1, em produtos ele carrega o layout 2, puxando todos os dados. Então, com isso a gente percebe que a gente consegue agora ter uma estrutura, né, bem organizada, considerando aí a parte de views,
E aí eu consigo, por exemplo, para o meu projeto, quando eu tenho um controller novo, eu vou criar um novo controller dentro aqui da minha pasta controller, do meu diretório controller, crio os meus métodos, já sabendo o que eu tenho que renderizar e qual o tipo de layout que eu quero carregar. E aí, óbvio, né? Se eu tiver um layout diferente, eu tenho que criar esse layout lá dentro de views, deixar esse layout padrão solto lá dentro de views. O meu action não precisa alterar, porque, como eu falei, tanto o meu action quanto o boot que nós criamos numa outra aula aí, uma aula anterior, são arquivos que a gente não precisa ficar mexendo. São arquivos que vão fazer com que o meu projeto funcione, mas não tem a ver com a minha lógica de negócio. Então, aqui eu já tenho uma estrutura já bem elaborada. Nas próximas aulas a gente vai justamente implementar o Models para que a gente consiga trazer esses dados para cá, para que realmente sejam impressos dados reais, né, e não dados que a gente simulou, mas o processo vai ser bem dentro dessa lógica aqui. Bem, e é isso, né? Aqui eu tenho a minha página, que eu posso colocar qualquer conteúdo a ser impresso, né? Que seria a minha página aqui de index que está dentro de produtos, o mesmo valeria para o index que está dentro de index, enfim. A minha estrutura agora, basicamente, ela já está pronta, né? Eu preciso fazer alguns ajustes que a gente vai fazer nas próximas aulas, mas eu já consigo aí criar as minhas controllers, criar as minhas views e fazer alguns testes para poder implementar, tá? E aí, para que você consiga praticar, consiga melhorar o seu desempenho, eu sugiro isso, que você já crie outras controllers e crie aí outras views e faça os testes, verifique se está funcionando corretamente, se tudo deu certo. É importante lembrar que a gente precisa configurar as rotas, né? Sempre que fizer a inclusão aí de uma nova rota, a gente precisa incluir essa rota aqui também. E aí a gente fazendo esses passos, o nosso projeto já começa a ficar bem organizado e fácil até de dar manutenção, certo? E é isso. Até a próxima.